muitos já me perguntaram lá fora o que significa um milagre de Medjugorje. Medjugorje entrou na minha vida de uma forma que eu nunca imaginei. Eu nunca tinha ouvido falar nesse nome. Medjugorje, até um nome bem difícil para poder a gente decorar e falar. Pode passar cá. Eu tinha uma vida tranquila, mãe de 2 filhos muito desejados, Rodrigo e Raul. Foi quando, em 13 de julho de 2011, por destino, a vida modificou o nosso caminho. No acidente de Raul de avião, eu fiquei com a vida de cabeça para baixo. Foi algo assim que mudou muito nosso caminho. E daí meu mundo ruiu. Eu não conseguia ver as cores que o mundo me oferecia. Entrei num momento de profunda tristeza, nossa família adoeceu, mas tinha algo de melhor, de maior em nosso caminho. E aí o sonho aconteceu. Eu fui dormir certo dia 13 de abril de 2015, e tive um sonho muito bonito com o Raul e a Nossa Senhora. Volta uma caixa. A Nossa Senhora, ela me apareceu e disse: Tassiana, você vai ficar muito doente, fazer muitos exames, mas não se preocupe que você vai ficar boa. Não se preocupe com o resultado dos exames, que você vai ficar boa. Eu vi o semblante da Nossa Senhora, ela triste, mas muito bonita. E perguntei para ela por que ela estava triste. E ela disse a mim que era com o que os homens estavam fazendo com o mundo, destruindo ele. E justamente no dia do sonho, eu acordei 3 horas da manhã, estava escrevendo um livro de nome Sonho com os meus filhos, Sonhos com meu filho. E aí eu costumava dormir na mesa cabeceira com o celular para poder escrever essas histórias. E de repente eu estava ali com o sonho com Nossa Senhora, acordei, resisti o sonho por escrito e depois fui dormir de novo. Quando eu me levanto, eu não conseguia andar, eu estava com a dormência da cintura até os pés. Algo muito estranho, que eu, como da área de saúde, vi que alguma coisa errada estava acontecendo. E aí consegui chegar ao hospital e lá fiz vários exames e fiquei internada por 14 dias. Nesses exames, me foi diagnosticado com uma doença desmielinizante. Estava com 3 lesões na medula e 5 lesões já no cérebro, e impossibilitada de andar. E o prognóstico para mim seria ficar cega e surda e numa cadeira de rodas, dali não ia sair mais. Foi quando no hospital, minha mãe comigo, me fazendo companhia, e eu lembrei do sonho. Eu disse: mãe, a senhora pinta para mim uma Nossa Senhora, mas ela tem de ser bem linda, com os olhos bem azuis, mas com a fisionomia triste. Eu queria muito que a senhora fizesse essa Nossa Senhora, e o mais rápido possível, enquanto eu ainda estou podendo enxergar e poder ver a presença dela numa tela feita por a senhora. E pesquisando no hospital, eu descobri que essa Nossa Senhora existia e que era Nossa Senhora de Medjugorje. Meu quadro foi piorando, eu tive um derrame pleural, e aí, nessa noite aí, inclusive, a amiga estava lá comigo e eu disse para ela: Dea, eu vou morrer hoje. Não estava conseguindo respirar, a sensação de sufocamento. Mas me lembrei da Nossa Senhora, do que ela tinha dito, que eu tivesse fé que ia ficar boa. Aí minha mãe, olhando minhas pernas, elas estavam em contração muscular, como se fossem cãibras a todo momento, de coloração diferente, algo estranho que ninguém sabia dizer. Eu tinha 3 possíveis diagnósticos: de esclerose múltipla, de síndrome de Guillain-Barré e Zika vírus, que no momento era o que estava assolando e o que foi inicialmente o que imaginou ser o Zika vírus ou esclerose múltipla. Fiz exame de medula
e os exames, cada um que dava um resultado que não batia um diagnóstico com o outro. Vendo que era essa Medjugorje, quando eu mostrei para minha mãe, ela disse: Tassiana, aumente mais a imagem, que está pequena. Eu estou com dificuldade de enxergar os detalhes do rosto. E aí eu descobri que era Nossa Senhora de Medjugorje e que ela era responsável pela cura das doenças da medula, principalmente da esclerose múltipla. Eu não tinha como saber aquilo de jeito nenhum, foi realmente algo que chegou em minha vida, no meu coração, como que um aviso. Aí eu tinha ambulância, indo fazer um novo exame em outro hospital. Em todo momento, pode notar aí nas fotos que eu estava sorrindo, porque em momento algum eu deixei me debater, que eu entendi perfeitamente que eu ia ficar boa. Não ia acontecer aquilo de eu ficar cega e surda e não voltar mais a andar. Eu já tinha a minha netinha Bia, minha alegria de vida, o motivo por qual eu lutar, e meu filho Rodrigo, que ficou, para dar continuidade à minha história. E foi quando minha mãe me convidou, e eu ainda convalescente, mamãe liga para mim e diz: Tassiana, tem um filme de Nossa Senhora, Terra de Maria. Vamos comigo para o cinema, mas eu estou com dificuldade de comprar o ingresso. E aí, essa sessão era uma sessão única. Esse filme só ia passar uma única vez aqui em Recife. Eu entrei na internet e consegui comprar os últimos 4 únicos ingressos que tinha. Então, fui eu, minha mãe, André amiga, e minha irmã Rosana, que está sentada ali. Surpreendentemente, no filme, o filme era todo em Medjugorje. Eu não fazia ideia do que era aquele filme, não tinha visto sinopse, nada. E nos relatos desse filme, cada caso clínico, parecia que eu estava vivendo aquele momento, aquilo ali, como tinha se passado com a minha história para passar. E daí, quando eu saí do filme, eu disse à minha mãe: Mãe, eu preciso ir para Medjugorje e a senhora vai comigo, Rosana também. Vamos procurar saber como é que a gente chega em Medjugorje, que eu não sabia nem que lugar era. E daí foi quando eu entrei na internet, saí pesquisando, encontrei uma pessoa de muito bom coração que nos colocou num grupo. E em pouco tempo a gente estava voando rumo a Medjugorje. Aí está o caminho, nosso avião chegando. A vista, a emoção era tamanha, porque Medjugorje fica na Bósnia-Herzegovina. Se alguém chegasse para mim algum dia e dissesse: Tassiana, eu estou aqui com a passagem para a Bósnia-Herzegovina, para você de presente, eu diria: muito obrigada, é lugar que tem guerra, eu prefiro ficar aqui no Brasil mesmo. Mas, de repente, a gente já estava ali e todos felizes, muito ansiosos com a viagem. E a gente chega em Medjugorje. A emoção me dominava, eu já estava bem, conseguindo andar, falar, brincar, fazer tudo o que eu queria. E eu tinha visto que aquilo ali tinha sido um chamado, que realmente eu estava boa para passar. Aí nós, por trás da igreja, no momento da adoração do Jesus, e assim, eu cheguei nesse momento aí, a paz que se sentia nesse local, um lugar com muita gente, e que até um espirro, se um desse, o outro escutava, o silêncio era tamanho, um lugar realmente para meditação. E aí parecia que eu estava no céu, e eu cheguei para minha amiga Dé e disse bem baixinho: só tenho uma palavra com 3 letras que eu posso denominar para esse lugar: céu. E na mesma hora ela falou céu. Foi bem interessante, pode passar. O sonho que eu tive com Raul e Nossa Senhora foi num campo muito verde. Esse campo tinha o gramado bem reto, e Raul estava muito emocionado ao me ver que eu estava falando com a Nossa Senhora. E daí foi enorme minha emoção quando cheguei ao campo por trás da igreja de Medjugorje. Quando eu olhei, não imaginava nunca. Aquele lugar tinha sido o lugar do meu sonho. Eu me dobrei de joelhos a chorar e agradecer tudo que estava passando na minha vida, que ali eu tive a certeza que eu ia ficar boa, que eu não tinha esclerose múltipla. E aí foi o momento que eu estava apontando em que local estava Raul, em que local estava a Nossa Senhora. Pode passar. E nesse campo eu me identifiquei, parecia que eu já tinha ido ali várias vezes na minha vida. Me sentei aí, fiquei observando cada detalhe, parecia que eu de olho fechado
já tinha ido ali várias vezes. Era bem familiar aquele lugar para mim, para passar. E aí, como uma penitência, assim, um agradecimento, eu subi o Monte Pódibro, que é um monte de muito dificílimo acesso. O terreno é muito irregular, cheio de pedras pontiagudas e soltas. E eu subi esse monte, são 3 horas de subida e 3 horas de descida, com 11 quilos nas costas. Eu digo, aqui vai ser a prova de que eu estou boa, que eu estou curada. Vou subir tudo isso, sem apoio, sem nada, sem apoio de alguém, estava perfeitamente bem, subi e desci sem sentir nada, e com esses 11 quilos aí nas costas para passar. Aí a subida do monte, o terreno íngreme, bem difícil mesmo, que se a gente tiver cuidado, a gente vai direto, cai aí nessas pedras. Mas durante todo o processo de subida e descida, eu não vi nenhuma pessoa tropeçar. Tinha pessoas de idade, pessoas de cabelinho branco, pessoas doentes e todo mundo conseguindo subir como que um lugar abençoado. Aí uma parte do nosso grupo, inclusive essa amiga que está ali com o casaco preto e de óculos, Cleide, onde você está? Cleide fez parte do nosso grupo e veio de São Paulo prestigiar aqui o lançamento do livro. Ela sabe toda a história, me acompanhou lá em Medjugorje por todo o tempo, não foi, Cleide? Vamos passar, isso aí é parte do nosso grupo. Pedi para minha mãe pintar um quadro da Nossa Senhora, tal como ela pintou o meu, para poder doar à igreja de São Tiago, lá em Medjugorje. E a gente levou esse quadro com todo cuidado. Chegando no aeroporto de Roma, ele foi perdido. Depois de uma grande luta, eu consegui encontrá-lo, pois alguém pegou ele na esteira e botou lá num cantinho, e eu fiquei procurando, sem imaginar, mas o quadro chegou ao local onde seria para ele ficar. Aí sou eu dando meu depoimento lá na sacristia da igreja de Santiago de Medjugorje, com a moça responsável ali pelos casos clínicos de cura, ali a nossa guia Kika traduzindo, e eu passei o meu relato todo, que depois foi escrito e ficou registrado lá na igreja, como também no Vaticano. Minha história encontra-se lá. Pode passar. Eu fiz também 300 medalhinhas, junto com minha irmã Rosana, para a gente entregar às pessoas que estivessem convalescentes. Que eu queria passar uma palavra amiga, eu fiz um bilhetinho e aí detrás botei que Nossa Senhora tinha feito um milagre em minha vida, que ela nos ama e que faria também naquelas pessoas que estivessem ali precisando de um carinho, do amor da mãe, de uma cura. E traduzi para o inglês e para o francês. Levei essas medalhinhas para entregar lá na cidade. E por incrível que aconteceu, o diagnóstico mais forte que eu fiquei quando saí do hospital foi de esclerose múltipla, por conta da cor do líquido que tinha sido do meu exame e outras coisas mais. Todo mundo estava imaginando que eu estava com esclerose múltipla. E aí eu comecei a entregar as medalhinhas às pessoas que estavam em cadeira de roda. A primeira medalhinha que eu fui entregar foi esse rapaz. Ele era portador de esclerose múltipla. Eu não sabia, foi uma emoção muito grande. E ele levantou-se para receber a medalhinha junto com minha história e meu abraço. Foi um momento muito bonito. Aí eu escrevendo lá no campo, escrevendo já páginas desse livro que hoje trago aqui para vocês, com toda essa história desse milagre. Aí eu escrevendo a medalhinha, que eu levei lá para o pessoal, vai passar. Mas Deus tinha muito mais para a minha vida. Chegando em Medjugorje, eu pedi a Nossa Senhora, já que eu estava escrevendo essas páginas desse livro, eu disse: Nossa Senhora, me mostre uma prova, alguma coisa que eu veja assim no céu, que eu consiga fotografar, algum papel, alguma coisa que alguém me dê, que eu sinta como um sinal de que eu estou escrevendo essa história e que ela não é nenhuma mentira, nenhuma coincidência de fatos de eu ter tido essa doença, ter ficado boa, contando aqui para todo mundo um momento de fé e de que acredite que Nossa Senhora e Deus podem fazer milagres em nossas vidas. E em Medjugorje acontece bastante
de pessoas tirarem fotos bem diferentes. Muitos tiram fotos do céu e aparece a imagem de Nossa Senhora, como que um vulto numa nuvem, como que uma cruz. Já apareceu a palavra Mi, lá tem fotografado para quem quiser, em postais. Mi significa paz em croata, e são várias e várias fotos e relatos de fotos milagrosas que nós vemos. Então eu tinha pedido para Nossa Senhora para que ela me deixasse tirar uma foto com alguma prova, mas ela fez mais por mim. Vai passar. Nós chegamos na igreja de um lugar chamado Surmance, que era meia hora de Medjugorje. Para a gente sair daqui do Brasil, para chegar lá, são 25 horas. Eu fui mais meia hora, nós fomos mais meia hora para essa igreja. E chegando lá, a nossa guia falou: olha, Tassiana, a missa já começou. Aqui é extremamente proibido entrar na missa após ela ter começado, ou então a gente sair durante a missa, porque é uma falta de respeito tremenda. Mas como a gente é de fora, o padre vai ver e não vai dizer nada. Então a gente entra e fica bem paradinho, encostado na parede, e não procura nenhum lugar para sentar. E daí, de repente, eu me encosto aí na parede, lá no fundo da igreja, e como eu gosto muito de criança, não estava entendendo nada da missa, que era em croata, me chamou a atenção esse menino galeguinho que estava desenhando. A criança começou a olhar para mim e desenhar. Olhava para mim, desenhava, passava a mãozinha no rosto. E de repente eu vejo que a criança desenhou um avião. E aquilo ali para mim parecia que era um aviso. Eu digo, meu Deus, um avião? Meu filho morreu num acidente de avião. Como é que esse menino está desenhando um avião e olhando para mim? E daí ele escreve o nome Noah, que foi também o mesmo nome da companhia do avião, do acidente de Raul, e desenha uma cruz, uma letra N, um símbolo que eu vi como infinito, um coração e uma estrelinha feita com 2 triângulos. Pode passar. Em seguida, fomos para a cidade de Tirralina, onde lá tem a mais bonita Nossa Senhora, esculpida assim por um artista italiano, que é essa Nossa Senhora aí, que foi exatamente a imagem que eu vi no meu sonho. Eu tinha descrito a roupa dela, tudo do mesmo jeito que está aí, eu nunca tinha visto essa imagem. E de repente, que eu volto para o Brasil e recebo uma ligação que uma criança está vindo na minha vida. E por coincidência, a criança bem parecida com Raul, meu filho, que aconteceu o acidente. Eu já tinha Bia e chegou mais um menininho na minha vida de nome Bernardo. Bernardo já veio registrado com o nosso sobrenome, Costa Farias, por um intermédio de Nossa Senhora, que foi uma chegada como um renascimento, um ressurgimento em minha vida. Está aí o bilhete de Noah, do aviãozinho, os símbolos que ele fez. E justamente Bernardo nasceu exatamente no dia 13 de julho desse ano, no momento em que eu ia para a missa de 6 anos do falecimento de Raul. Foi desviado o meu caminho, ao invés de ir para a missa, eu fui para a maternidade receber essa criança para passar. E o mais incrível que eu vi, quando Bernardo foi para o braço da mãe, ela tinha o símbolo do infinito que tinha ali naquele bilhete. E eu digo sempre que Nossa Senhora e Deus sempre protegem a gente, estão sempre ao nosso lado. Fui fazer uma foto de um selfie, eu e a amiga, nós estávamos terminando esse livro, terminando essa obra, cada uma com um computador, e saía da minha casa. Quando nós fomos fazer a selfie, quando eu vejo na imagem, está essa luz bem em cima da minha cabeça. Eu, nossa, o que é isso? Fiquei espantada, a amiga também. E aí a gente tirou um sequencial de várias fotos com essa luz. Aí a luz na minha mão foi algo muito diferente do que eu já tinha vivido na minha vida, que era como se eu conseguisse pegar como uma espuma. E aí foi a Nossa Senhora que eu trouxe de Medjugorje, e ela chegou extremamente quebrada. Possivelmente é a história que quebraram ela para ver se tinha droga dentro.
Quando eu recebi essa imagem nessa condição, eu só faltei morrer de desgosto, mas graças a Deus, passei 4 meses restaurando ela, e ela está aí fora, para quem quiser tirar foto, aquela imagem está lá fora, é justamente essa aí, chegou quebrada, como se fosse um símbolo em minha vida de uma reestrutura, de que a gente consegue juntar os pedaços e voltar a viver. E assim foi escrito o livro Um Milagre de Medjugorje. Nesse livro eu tenho as cópias dos exames e toda a narrativa de todo o processo que eu passei no hospital, a nossa ida a Medjugorje e esse milagre como foi concretizado em minha vida, na vida de nossa família. Que Nossa Senhora abençoe os nossos sonhos hoje e sempre, e que cada um saia daqui com a sementinha no coração de o quanto é importante a gente ter fé, porque se eu não tivesse fé, não acreditasse que existe um Deus, uma mãe para cuidar da gente, eu estaria doente até hoje com a perda do meu filho, mas eu vejo como a vida dá voltas, né? E hoje eu tenho crianças na minha vida, chega uma criança linda dessa para fazer uma homenagem num momento tão importante e tão marcante para mim. Muito obrigada a todos e que vocês usufruam agora, que a gente vai lanchar, né? Que está todo mundo com fome já. E obrigada a todos realmente por terem vindo nos prestigiar essa noite. Eu vou passar um videozinho que estava esquecida. Foi o momento em que a prova que eu pedi a Nossa Senhora, ao invés de foto, a prova ficou em vídeo. Vocês vão ver que eu entrei na igreja, não conhecia nada nem ninguém, e a criança passou a desenhar e olhar para mim. Observem atentamente esse vídeo para ver como são os recados de Deus, que muitas vezes a gente não consegue enxergar, mas eles chegam em nossas mãos. Carlos vai colocar aí o vídeo para a gente ver. Aí o momento que eu estava chorando, o menino já tinha desenhado e a mãe foi para junto dele protegê-lo, porque eu estava chorando muito e olhando para o filho dela, e eu era um estranho ali. Eu apontei para a Andréa, porque eu estava chorando, ela começou a gravar esse vídeo por acaso. Eu pedi para a nossa guia traduzir, dizer que eu tinha perdido um filho num acidente com um avião no ar, e o menino tinha desenhado um avião e colocado o nome no ar. E aí eu me posiciono mais para cá para olhar o desenho e vocês vão ver que o menino me acompanha com os olhos, ele me procura onde eu estou. Olha, ele me acha, eu entrego uma das medalhinhas que eu trouxe, que eu levei para lá, e aí a criança me entrega o bilhete. E eu recebi isso aí como um recado do céu. Eu não podia me comunicar com a criança porque ela não falava inglês. E tá aí o bilhete, na hora em que eu recebi. Foi uma emoção muito grande. E realmente eu digo que foi a prova que eu pedi para Nossa Senhora para que esse livro fosse fundamentado numa história real. E que eu conseguisse passar ele para as pessoas que precisam de amor, de carinho e de superação em suas vidas, que hoje é tão difícil a gente viver, né? É tão difícil, tão complicado tudo, a gente é cheio de problemas, cercado de problemas todos os dias, mas está aí, uma prova de que ela existe e que ela me passou esse recado em mãos. Precisou ir para tão longe, mas graças a Deus foi gravado e ficou aqui para mostrar para vocês. Vou passar rapidinho esse outro aqui, que foi o reconhecimento do campinho. O sonho que eu tive com Nossa Senhora em Raul foi exatamente nesse campo aqui. Quando eu fui chegando aqui em Medjugorje, a gente veio conhecer um local que tem um Cristo, que mina lágrimas das pernas. Quando eu parei aqui na frente, eu não acreditei, me coloquei a chorar em demasia, de emoção, porque eu identifiquei plenamente esse local. Raul se encontrava do lado de cá, à minha direita, e Nossa Senhora do lado de cá, à minha esquerda. Ela estava em cima de uma pequena nuvem, a 1 metro do chão. Quando eu olhava em seu rosto, eu via tristeza e os olhos muito azuis. Perguntei a ela por que ela estava triste.
E ela disse que era porque o homem estava fazendo com o mundo, destruindo ele. E eu fico sabendo aqui que todo ao redor, por aqui foi destruído com a guerra que aconteceu e nada foi abalado em Medjugorje. E nós vamos conhecer a cidade de Mostar, onde a cidade toda foi vítima da guerra e uma ponte resistiu sem perder sua estrutura. Iremos fazer fotos lá. E o meu encantamento de me deparar nesse lugar que a gente pensa que o sonho não é verdade, que o sonho não acontece. Mas realmente o meu sonho foi esse Campo Verde, algo com Nossa Senhora. É indescritível para mim a emoção de estar aqui, nesse local que eu jamais saberia na vida que existia, e ver que ele é real. Bom, gente, essa é a minha história, que esse livro chegue ao coração de vocês com muito carinho, tá certo? Que ele foi escrito com muito amor. Obrigada.